nada nos pueda afectar, para que nada nos pueda entretener. Pai amado, Senhor e Deus, a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço, Senhor, que seja teu Santo Espírito, Senhor, agora sobre a pessoa do pastor Ivo, Senhor. Sabemos que tem uma palavra que vem de teu trono, Senhor, que ele já orou e está preparado, Senhor. Mas agora estamos orando, Senhor, para que o Senhor esteja preparando nosso ouvido para receber essa palavra, Senhor. Para que o Santo Espírito de Deus está aqui em esta congregação agora, tocando corações, Senhor, modificando, reestruturando nossas vidas, Senhor. Porque sabemos que essa palavra vai falar para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Usa o pastor Ivo com poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus amado, com imensa alegria eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra por gentileza a sua Bíblia no Salmo de número 29. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 29, versículo 10 e o versículo 11. Os dois últimos versículos do Salmo de número 29. O tema do Salmo é: exorta, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. É o que nós viemos fazer na casa do Senhor nesta noite, louvar a quem é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O versículo 10 e o versículo 11 está dizendo assim a palavra do Senhor: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Tome seus assentos, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, primeira vez poder estar aqui nesta amada igreja, juntamente com os irmãos, para juntos adorar o Senhor. Agradecer ao missionário Maimânia, que nos confiou de podermos estar aqui para ministrar a palavra do Senhor neste grupo de adoração. Pastor Marco, Deus abençoe meu irmão pela confiança, o irmão ter abrido a porta para nós estarmos aqui. Agradecer ao irmão Sebastião, a irmã Vânia, que esteve ali em Paulinópolis nos buscando. Na Santa Ceia passada, ela nos convidou para nós estarmos aqui no setor Palmares para estar ministrando a palavra do Senhor. E logo arrumei uma justificativa para a irmã, mas só que eu falei a verdade para a irmã. Falei: irmã, eu não tenho carro para poder ir em Turvânia, e para mim pedir alguém, eu fico um pouco acanhado para me levar. Você não preocupa não, o meu esposo vai te buscar. Aí não tinha como escapar do convite. Eu falei: então tá bom, irmão. Hoje era antes de 5 e pouco, ele já estava ligando lá e disse: olha, eu estou saindo para te buscar. Pensa no homem que arrumou bem rápido. Falei: ele vai chegar e não vai me achar arrumado, mas graças a Deus ele chegou, já me achou pronto ali esperando. E estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida deste grande homem de Deus, meu pastor João Rodrigues, meu amigo, que Deus nos deu o privilégio de conviver no mesmo campo, qual eu cheguei das minhas cidades, Chapada dos Guimarães e Mato Grosso, no ano de 97, 3 de setembro de 1997, na cidade de Paulinópolis. Trabalhei 1 ano e pouco na prefeitura de Paulinópolis, e logo o saudoso pastor divino João Pinheiro me colocou na obra do campo de Palmeiras, e Deus me deu a graça de poder
poder pastorear por 17 anos e 5 meses no campo de Palmeiras de Goiás, aonde Deus me deu a alegria de conhecer o pastor João Rodrigo, pastor abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre ele brincava comigo, eu sabia que era brincadeira, irmão, não vou falar o que é, mas ele sabe o que é. Deixar esse negócio quieto, louvado seja Deus. Mas ele estava querendo colocar eu para fora do estado de Goiás, irmão. E Deus traçou o plano que nos colocou, nós dois, no mesmo campo, que no campo de Turvânia. Eu me lembro que quando eu estava vivendo um momento tão difícil no meu ministério, no ano de 2014, quando ali na cidade de Palmeiras de Goiás eu perdi a minha filha primogênita ali no acidente. E eu me lembro que ali no velório em Palminópolis, na igreja Assembleia de Deus, Deus usou, o Espírito Santo usou o pastor João para me dar uma palavra de conforto naquele dia, porque eu não tinha força para caminhar, mas através das palavras que Deus usava, os companheiros de ministério, foi nos dando força para prosseguir a nossa caminhada. Eu me lembro que numa certa vez eu estava na casa da minha mãe, ali em Palminópolis, quebrado, arrebentado, sem força. Deus levanta o pastor lá do povoado de Camileiro, o pastor Israel Afonso. Estava na hora do almoço, ele chega na casa da minha mãe, em Palminópolis, e disse: irmão Ivo, eu estava lá em casa, o Espírito Santo de Deus mandou eu vir aqui em Palminópolis para orar por você. E logo ele começou a orar por mim. Deus tomou ele profecia e falou comigo, dizendo assim: filho, ai de ti se você parar. Hoje eu vi aqui um hino de louvor a Deus dizendo: quem mandou você largar a rede? Não larga a rede, não, continua. Eu sei que é momento na nossa caminhada, não é fácil. E foi uma das razões, dos motivos, irmão, que eu saí do campo de Palmeiras. Não foi por rebelião, não foi contrariado com o pastor presidente Marciano Oliveira, porque faz 8 anos e alguns meses que eu perdi a minha filha ali no acidente em Palmeiras, e até hoje, passaram 8 anos e alguns meses, a minha esposa nunca aguentou mais voltar na cidade de Palmeiras de Goiás. Ela vai em qualquer lugar da cidade, mas em Palmeiras de Goiás ela não vai. E para mim não ficar frequentando a igreja ali sozinho, e vendo ela sofrer, eu ia, ela não ia, porque ela não tinha agora, criou um trauma por causa do acidente. E eu cheguei ao pastor presidente, olhei para o Marciano Oliveira, pedi a ele uma carta. Mas só que antes de eu vir para o campo de Turvânia, eu não conhecia ainda a sede ali em Turvânia direito. Eu me lembro que numa noite eu sonhava que eu chegava e começava a caminhar do corredor do templo 7 aqui de Turvânia, e um obreiro, o pastor Marco, que nunca sai da minha mente. Eu vi que era um obreiro moreno, magro. Depois que eu fui ver ele pessoalmente, que eu fui compreender o significado daquele sonho. Quando eu vinha caminhando, eu vi que o obreiro saiu do altar da igreja e foi em minha direção, me abraçou. Esse obreiro é um pastor, o policial, o Hernando. Eu não estou vendo mais ele no campo, não sei se ele mudou, está em Rio Verde. Foi esse irmão que eu vi numa noite. Então, quando eu vim para esse campo, eu vi que é uma aprovação de Deus, é um propósito de Deus para eu estar nesse campo. 5 anos e alguns meses já passaram. Para quem estava pensando em parar, só cooperar na obra do Senhor, mas sem ter responsabilidade de estar pastoreando. Pastor presidente, na época, abriu um ponto de trabalho ali em Palminópolis e nos colocou ali. Irmão, ia eu, minha esposa, a minha mãe, porque nessa hora a mãe não abandona o filho, ela ia, e tinha a irmã Maria que ia, nós éramos 4 pessoas. Eu tinha que dirigir o culto, pregar, orar, mas Deus foi nos dando graça, e hoje nós estamos ali com a congregação com 30 membros fora os congregados. Louvado seja Deus. Tudo isso para a glória e adoração de Jesus. Aleluia. Eu agradeço muito a Deus de poder estar aqui convosco nesta noite.
ouvi o irmão Renato, que nos antecedeu aqui nessa noite, que ele fez menção aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 33. Ele leu a parte B do versículo, mas se nós olharmos para a parte A do versículo, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Quando eu olho para o escritor do livro de Salmo de número 100, este pão usado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele dá um tema ao Salmo de número 100, que é 5 versículos desse Salmo, e ele inicia dizendo o tema: exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. E ele inicia no versículo 1 dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com canto. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração a geração. E nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Quando eu olho para Tiago, no capítulo 5, versículo 13, está dizendo: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. É um dos ministérios, pastor Marco, que eu acho mais lindo na igreja, que eu tentei pegar esse ministério para mim, mas a minha chamada não era para cantar, e sim para falar, pregar a palavra do Senhor. É um ministério que até hoje eu sou apaixonado por ele, é o ministério do louvor na igreja. Quando eu vejo esse conjunto aqui da Mangueira, conversando Mangueira, a irmã que acabou de louvar o Senhor aqui, irmão, isso enche a nossa alma de um gozo, de uma alegria tão grande. Mas só que esse negócio de louvar para o pastor Ivo não deu certo. Deu certo para alguns irmãos que estão aqui, porque Deus deu esse dom, chamou e capacitou com esse dom para pregar a palavra, para louvar o Senhor. Eu me lembro que naquele tempo, há muitos anos atrás, quando ainda tinha aqueles toca-fita, aquelas fitinhas cassete, que não se dava trabalho, mas você tinha que usar uma caneta quando aquilo enrolava a fita. Dava trabalho. Eu me lembro que eu levei quase 2 horas para conseguir copiar o hino no papel. Aquele toca-fitinha antiga, ele deu uma seta lá, assim, pausa. Eu soltava 2, 3 palavras do hino. Quando eu vi que eu ia perder, eu apertava ele, falei: fica quietinho, agora que eu vou escrever. Escrevia 3 palavras, liberava, ele soltava mais. Quase 2 horas, eu falei: vou cantar, vou virar cantor da igreja, porque eu era apaixonado pelo louvor. E logo os irmãos estavam na igreja, falaram assim: bora ouvir o pastor. Eu falei: hoje eu vou cantar. Aí os irmãos já se alegrou, né? Falaram assim: olha, nunca vi cantar. E eu comecei a cantar, e eu achei que o negócio estava dando certo, porque eu vi que quando eu cantava, tinha alguns na igreja, e no banco começou a chorar. E eu fui ficando entusiasmado com aquilo, pastor João. Falei: o negócio vai dar certo. E eu cantei uma vez, quando eu cantei a segunda vez, mas a gente tem que ser bem inteligente, ainda que não tem estudo, mas tem que ser bem inteligente. Depois eu descobri, irmão, que os irmãos estavam chorando, mas não é porque estava gostando de ouvir eu cantar, estavam chorando por dó de mim. Aí logo eu desconfiei, irmão, apaguei aquele caderno, guardei para um canto, falei: não vou cantar porque Jesus não me chamou para cantar, mas eu vou pregar porque Jesus me levantou lá no Sargenta, na cidade de Chapada dos Guimarães, enquanto ninguém dava nada por mim. Olhava nisso aqui, é um caso perdido. Jesus olhou para mim, disse para a humanidade: ele é um caso perdido, mas eu vou levantar ele, vou colocar no meio dos grandes para ministrar a minha palavra. Eu sei que ele não tem estudo, ele só estudou primário, mas eu estou levantando este homem para pregar a palavra do Senhor. Só que eu não sabia que Deus me tirava do meu estado de Mato Grosso e colocava eu aqui no estado de Goiás, num celeiro de pregadores. Eu estava observando os irmãos aqui, de repente eu vi o pastor Joãozinho entrando, o pastor Manuel entrando,
Aí eu fui sentindo mais pequeno, falei, meu Deus do céu, tantos homens para pregar, que a missionária e mãe Vânia me foi fazer esse convite. Eu olho para aqui a cadeira, vejo o doutor Camilo, o homem que tem uma graça de Deus para ministrar, e eu fui ficando mais apertado, irmão. Mas vocês me ajudam aí quando eu estiver ministrando a palavra do Senhor. Vocês vão adorando a Deus, vocês vão glorificando o nome de Jesus, aleluia, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico da Bíblia, no capítulo 6, a partir do versículo 1 aos decorrer desse capítulo, diz que no dia, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o século enchia todo o templo. Os anjos serafim estavam ali adorando aquele que estava sentado no trono. E a adoração que os anjos serafim adoravam ao Rei dos Reis, porque ele sobrevoava em cima do trono, a adoração que eles faziam. Antes deles adorar, o texto diz que os anjos serafim, eles tinham duas asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, mas com duas eles voavam. E a adoração que eles faziam ali na visão que Isaías tinha era esta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. Bendito seja o nome de Jesus. O momento da nação era um momento difícil, mas é no momento difícil que Deus ainda olha para a terra e levanta homens e mulheres, aleluia, permite que homem e mulher tenha visão de Deus, porque Deus, sabendo que a nação estava passando por um momento difícil, Ele permitiu que Isaías tivesse essa visão de como é lá no céu, como os anjos adoram lá no céu, aleluia. Lá no céu não vai precisar mais de pregador, mas lá no céu vai estar os cantores adorando o Senhor para todos sempre, aleluia. Quando Isaías viu tudo aquela visão, Isaías olha e faz uma coisa. Ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Ele dizia: eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o Senhor. Quando ele contempla ali a santidade de Deus, os anjos serafim adorando a Deus, o texto diz que Isaías se humilha na terra, quando ele diz: ai de mim. Só que quando ele se humilha, a Bíblia diz que o Senhor manda que um anjo pega uma brasa com uma tenaz do altar e vai em direção aonde estava Isaías, e com aquela brasa toca os lábios de Isaías, porque Deus toca onde precisa tocar, Deus toca onde é necessário tocar. E Isaías era um homem de lábios impuros, mas por ele se humilhar na presença de Deus, por ele dizer: ai de mim que sou homem de lábios impuros, quando ele recebe o toque daquela brasa tirada com a tenaz do altar, vem acompanhado uma mensagem dizendo: os teus pecados foram perdoados. E o Senhor começou a ecoar a sua voz dizendo: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O versículo que eu li aqui nesta noite, eu vou pegar somente o versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz.
Você pode estar sozinho na sua casa, mas ali você sente vontade de adorar a Deus, e você começa a adorar o Senhor. Daqui a pouco você vai sentindo uma força, uma graça te visitando. Talvez você está lá na beira da sua máquina de lavar roupa, talvez o esposo está lá no trabalho, você está ali passando por luta, mas você sente, porque o Espírito Santo de Deus comunica o seu coração, dizendo: filha, adora Ele, filha, exalta o nome dEle. O esposo não está ali com você, você está só, você começa, talvez, nem pronunciando palavra, mas também em pensamento, adorando a Deus. Daqui a pouco você sente que alguém está te visitando, alguém está te dando graça, alguém está te dando força, e você vai sentindo renovado na presença de Deus. Aleluia. Como diz o livro de Isaías 40, o último versículo, o versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. São aqueles que estão esperando no Senhor. Aleluia. Permita eu nesta noite, não na minha pequenez, mas descer, fazer uma pergunta à igreja: quantos que vieram aqui para adorar a Deus, que está esperando no Senhor? Então essa palavra, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Deus vai renovar as tuas forças. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E quando Deus renova nossas forças, quando Ele nos leva nas alturas, comparado com a águia. A águia é um pássaro que voa nas mais altas alturas. De lá de cima ela aprecie as suas presas que estão lá embaixo. O crente que está esperando em Deus, ele é renovado por Deus, ele é renovado pelo Espírito Santo, irmão. Deus dá graça, ele leva ele nas alturas, ele olha para baixo, ele vê as lutas dele lá embaixo, ele por cima adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes, irmão, eu me lembro que eu pastoreando lá na congregação de Palmeiras, no ano 2005, ali no povoado de Gessinado, terminou o culto, irmão, parece que os irmãos estavam todos alegres na igreja, mas o pastor Igor estava tremendo por dentro. Pastor João pastoreou a igreja por muitos anos, ele sabe o que eu estou falando. Pastor Manuel, tem dia que você vê os irmãos voltando para casa, depois no culto da paz, você que é na igreja, mas você entra dentro do quarto, você começa a gemer e chorar. E eu me lembro, pastor Maicon, naquele dia eu fiz uma pequena oração, porque eu não tinha palavra, eu não tinha argumento para orar. Minha oração tinha que ser pequena, mas uma oração sincera diante de Deus. Quando todos foram embora, eu entrei para dentro do meu quarto com a minha esposa, eu dobrei meu joelho perante a minha cama e disse: Senhor, eu estou com muito medo de não vencer esta luta. Amém. Deus abençoe a minha noite. Deitei. Quando eu estava dormindo, o Senhor se revelou para mim. Aleluia. E falou comigo assim: filho, ainda hoje tu falaste que não ia vencer. A minha esposa não escutou eu fazendo aquela oração, porque eu fiz ela quase pensamento como quase anda, só movendo os lábios. Mas eu falei para ele o que eu estava passando, o meu medo de não vencer. Ele diz: filho, ainda hoje tu falaste que não ia vencer. Mas ele diz: você vai vencer, porque eu estou contigo. Quando amanheceu o dia, falei: ele esteve aqui dentro da minha casa, porque ele falou comigo. O irmão vai vencer, porque o Senhor é contigo. Esta igreja vai vencer, porque o Senhor é contigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei como você adentrou aqui, mas uma coisa é: não baixe a sua cabeça diante das lutas. Confia no Senhor, exalta o nome dEle, porque Ele vai te abençoar com força.
Ele vai te dar paz nesta noite, Ele vai te abençoar com paz. E Ele vai trazer um renovo espiritual para a sua vida. Oh, aleluia. Com a permissão do pastor Marco, estou pregando e olhando para o relógio, porque eu não quero passar do horário. Daqui a pouco, depois o irmão assim, pastor Marco, ele veio lá de Paulo Norte, pregou quase até 9h30. Então eu já estou parando. Sou inteligente, sou sábio, Deus me deu essa graça. Mas eu queria pedir, pastor Marco, a sua permissão, a igreja ficar em pé. Glória a Deus. Irmão, acabei de ver aqui, né? Quando o irmão estava dando a sua palavra aqui no altar da igreja, veio no meu coração dizendo: você não volta para Palminópolis. Aleluia. Glória a Deus. Sem você, junto com essa igreja, fazer uma oração para o meu servo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sentado no alto e sublime trono, à direita do Deus Pai poderoso, Ele está com o olhar voltado para dentro da cidade do Vale, para dentro desta casa de oração. E eu gostaria daqueles que creem no Deus de milagres estender as suas mãos para cá. E os irmãos que estão no altar da igreja também estender as suas mãos. Pastor João Rodrigues, chega aqui, meu. Enquanto estiver orando, você, irmão, o Senhor coloca a posição de mãos sobre ele. Eu não podia voltar para Palminópolis sem fazer o que o Senhor colocou no meu coração, dizendo: ora por ele neste encontro. Amado Deus eterno, Pai, Deus, eu agora, teu servo, irmão Caminho, oh Espírito Santo de Deus, eu não sabia, papai, que eu ia encontrar ele nesse corpo, mas o Senhor sabia, Deus. Oh, aleluia. E nós estamos pedindo essa oração, Pai, em favor do teu servo. Meu Deus, e Pai, eu ainda agora entro na tua presença, porque tu és Deus de misericórdia, Pai. E eu não vim aqui nessa cidade, ó Deus, por acaso. Eu vim aqui a serviço do Senhor. Eu vim aqui a serviço do teu reino, Deus. Os irmãos estão aqui orando, Senhor, ó Deus, em favor do teu servo. Oh Deus, incita ele do alto da cabeça às plantas dos pés. Aonde, meu Deus, enquanto a eternidade vai queimando, vai repreendendo, Jesus. Visita, Deus, a coluna dele. Oh, eterno Deus, aleluia. Deus, eu creio no agir do Senhor, Pai. Eu creio, Deus, na misericórdia do Senhor, que para a glória do teu santo nome, Pai, que ele possa testificar, ó Deus, aleluia, que o Senhor entrou, meu Deus, em favor desta peleja e deu vitória, em nome de Jesus. Você sabia que ele estava em casa? Deus fiel. Oh, aleluia. Não temos estas pedidas nesta noite. Glória, glória, seja dado Ele nome. diz assim: agindo eu, ninguém impedirá. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o Marco, que retorna aqui.